Uhum. Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber o professor Fredson Oliveira Carneiro. Como vai você, Fredson? Tudo bem? Tudo bem, João, tudo certo por aqui. Finalmente conseguimos ajustar nossas agendas, né, Fredson? Exatamente, foi meio difícil, né? Final de ano, muito trabalho para dar conta, mas conseguimos. Mas é um prazer enorme receber você, Fredson. O Fredson Oliveira Carneiro possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, Universidade de Brasília, e doutorado em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele é membro do grupo de pesquisa, né, do direito, o Direito Achado na Rua, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior. Ele também pertence ao grupo de pesquisa Direito e Cinema, da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e no ODARA, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Cultura, Identidade e Diversidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O professor Fredson tem experiência na área de direito, atuando nos temas direitos humanos, LGBT, teoria crítica da raça, estudos de gêneros, interseccionalidade, metodologias afrocentradas e pesquisa empírica em direito. Nós vamos falar sobre os seus estudos, suas pesquisas, sobretudo sobre o sujeito subalternalizado. Ele aborda aqui negros, indígenas, LGBT, que é o tema do seu livro, lançado como a sua dissertação de mestrado, que ele aborda a luta por direito desses grupos subalternizados. É isso, professor Fredson? Isso mesmo, João. É grupo subalternizado. Subalternizados. O professor trabalha com isso e é justamente isso que nós vamos conversar. Mas, como membro do grupo de estudos do direito achado na rua, a gente sempre começa o nosso programa perguntando para os nossos entrevistados, e eu pergunto agora para o Fredson, qual a sua inserção no grupo de estudos do direito achado na rua, como você chegou ao grupo de estudos do direito achado na rua, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior. João, como nós sabemos, provavelmente nossos internautas também sabem, o Direito Achado na Rua é um projeto que tem uma extensão nacional muito grande. E ainda durante a minha graduação em Direito na UFBA, eu tive acesso ao trabalho do professor José Geraldo de Souza Júnior, nos volumes da coleção Direito Achado na Rua, especialmente o volume 1, Introdução Crítica ao Direito, e além dos próprios volumes do Direito Achado na Rua, ao trabalho acadêmico do professor José Geraldo em torno dos temas sobre espaços instituintes de direito, os sujeitos coletivos de direito, vários temas que ele abordava em sua atuação acadêmica na UNB, e nós lá da Bahia já estudávamos isso sob a coordenação da professora Sara Cortes, que foi minha orientadora durante a graduação em projetos de pesquisa e na própria monografia do final do curso. E eu tive uma alegria também de participar de um grupo que produziu um atlas sobre o direito à moradia em Salvador, coordenado pela professora Elizabeth Santos, lá na UFBA, da administração, da Faculdade de Administração. E para o lançamento desse livro, nós convidamos o professor José Geraldo para prefaciar a obra e para participar do momento. Foi assim que eu o conheci pessoalmente,
E, posteriormente, eu comecei a me organizar para estar presente na Universidade de Brasília, como no evento dos 25 anos do NEP, né, o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, da UNB. Quando eu fui para Brasília, conhecer um pouco mais de perto, né, a experiência acadêmica, e tanto da pesquisa quanto da extensão, desse grupo de pessoas, pesquisadores e pesquisadoras que estavam mais vinculados ao direito achado na rua. Então, é interessante lembrar, recontar essa história para você aqui, que quando eu, na minha banca de TCC, de monografia, ainda na graduação, um dos professores, o professor Maurício Araújo, que também foi orientando do professor José Geraldo no mestrado dele, ao ler o meu TCC, ele mencionou: nossa, você já é orientando do professor José Geraldo, ele só precisa saber disso. Porque como eu lia muito o trabalho do Zé, e lia muito, bacana demais, e trabalhava muito com as categorias do direito achado na rua, eu já estava muito próximo do grupo. Então, foi um caminho natural para mim. Aí, assim que eu terminei a graduação, eu prestei a seleção para o programa de Direitos Humanos da UNB, onde o professor José Geraldo leciona também, e uma vez entrando no programa, o passo seguinte foi me integrar ao grupo Direito Achado na Rua, em 2013, quando eu cheguei na UNB para fazer o mestrado. Foi um pouco assim o caminho. Edson, vamos falar então um pouco sobre. Desculpa, eu estou ocupando aqui porque está tendo um evento aqui do lado, para não ficar vazando a sua fala, mas vamos falar um pouco então, já que você mencionou o mestrado, e a sua dissertação, ela se transformou num livro, né, que justamente é o tema central da nossa conversa aqui, que você trata dessa luta por direitos dos grupos subalternizados. Então, comenta um pouco sobre isso, por favor. Claro, João. Vou até tentar dar uma continuidade no que eu estava dizendo, né? Como eu já tinha acesso a esses trabalhos do direito achado na rua e ao trabalho do professor José Geraldo, era natural para mim continuar estudando os movimentos sociais, que eu estudei durante a graduação. Estudei as pautas do movimento de luta por moradia, a luta pelo acesso a direitos pelos movimentos sociais em geral, movimentos urbanos, movimentos pela terra. E quando cheguei no mestrado, me interessava muito entender um conflito específico que acontecia na Câmara dos Deputados naquele ano, naqueles anos 2013 a 2015, que foi o conflito que se deu em torno da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Nós assistimos naquela época a primeira vez que a comissão, que sempre havia sido coordenada por militantes dos direitos humanos e pessoas vinculadas às lutas dos movimentos sociais, nós vimos em 2013 um processo diverso que foi a ocupação daquele espaço por representantes conservadores de religiões neopentecostais. Foi quando Marco Feliciano conseguiu garantir uma maioria para sua eleição e, a partir de então, presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Ali se instalou um conflito, porque o grupo que tradicionalmente estava vinculado à pauta dos direitos humanos não se via representado na comissão, se retira da comissão e funda uma frente parlamentar em defesa dos direitos humanos, né? Ou seja, uma frente parlamentar que congrega os esforços e a atuação de defesa de direitos desses grupos subalternizados, das pessoas vulnerabilizadas da nossa sociedade. E então eu centrei a minha análise no mestrado neste conflito, abordando especificamente na delimitação do objeto de pesquisa, abordando especificamente a pauta dos direitos LGBT. Como que os direitos LGBT eles eram cerceados por esse movimento que tomava de assalto a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Direitos Humanos e Minorias. Então, eu analisei o discurso de 10 deputados, né, 5 vinculados a esse grupo, se denomina Frente Parlamentar Evangélica, entre eles o próprio Bolsonaro, que não se define como evangélico, que na época era deputado federal, e
5 deputados na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, entre eles o deputado João Willis, né, que personificava muito daquela luta naquele momento. Então, me detive bastante tempo a analisar o debate o debate político em torno dessas pautas na Câmara dos Deputados, desde 2010 até 2015, foi a janela temporal que eu analisei esses 5 anos, para entender em que pé que nós estávamos, né, no reconhecimento desses direitos. E vi e observei uma coisa que a gente já entendia na época, mas foi só se confirmando com o tempo que nós estávamos vivendo uma onda conservadora, um movimento retrógrado em determinadas pautas, e por isso que eu escolhi a pauta LGBT, porque ela é uma das primeiras que são enfrentadas pelos representantes mais conservadores, e ali, inclusive, era um período que não se falava muito sobre o deputado Jair Bolsonaro. Ele era uma figura excêntrica. E ao analisar os discursos dele, eu peguei todos os discursos dele ao longo desses 5 anos para analisar como que a pauta LGBT e os direitos dessas minorias, desses grupos vulnerabilizados aparecia no discurso dele. Eu fiquei horrorizado, né? Como que nós não conhecíamos esses parlamentares nacionalmente falando, né? Como que as pessoas desconheciam a existência de parlamentares que estavam eleitos e exercendo mandatos para negar direitos. O trabalho deles era esse, negar direitos, fazer apologia à violência, incitar grupos em torno de pautas de discursos de ódio. E, infelizmente, o que nós vimos foi essa ascensão tomar mais corpo e essa representação ficar cada vez mais significativa no espaço legislativo. E uma coisa que eu sempre falo, João, que é importante dizer em todo esse debate, para que a gente não acabe caindo em simplificações, nem de margem para debates não bem intencionados, mal intencionados, né? É que assim, o problema que a gente observa nesse processo de ocupação da política por grupos conservadores não se refere necessariamente à religião que eles professam. Não é um problema dos evangélicos, mas é um problema de representantes conservadores desses grupos, que se colocam como porta-vozes deles, mas que exercem um mandato político para restringir direitos, né? Se dedicam a lutar contra outros grupos, manter privilégios, não questionar o status quo, né? Defender a todo custo uma imagem moral da nossa sociedade que, no fim das contas, cerceia a liberdade, não reconhece a existência de determinados grupos nem dos seus direitos. Foi mais ou menos por aí. A pesquisa que depois, em razão de indicação da banca, inclusive do mestrado, eu publiquei em livro. O título do livro é A Lucidez e o Absurdo, Conflitos entre o Poder Teológico e Político e os defensores dos direitos humanos na Câmara dos Deputados, direitos humanos LGBT na Câmara dos Deputados, e teve todo um debate, aí, uma fundamentação também de por que eu estou chamando lucidez, uma perspectiva, por que a outra perspectiva é o absurdo, né, na política. Foi mais ou menos por aí. No mestrado, Fredson, você avançou nessa sua pesquisa, né? Quer relatar para a gente como é que foi a sua tese? No doutorado, né? Posteriormente. Desculpa, no doutorado. Posteriormente, depois do mestrado, o doutorado, você avançou aí na sua tese com o tema. Não. Sim, o caminho para o doutorado, para mim, João, foi o seguinte. Desculpa. Eu tinha estudado, então, no mestrado, esse conflito entre grupos diferentes, um grupo, né, que nós podemos chamar de progressista, defensor de direitos humanos de minorias, e um outro grupo que se coloca contra esses direitos, né, e faz, inclusive, apologia à violência contra esses grupos. E foi muito difícil fazer essa pesquisa, foi muito difícil ter que ler todos os discursos do Silas Malafaia, do Marco Feliciano,
do próprio Jair Bolsonaro, Silas Malafaia também, porque eu precisei entender qual é o meio em que essas pessoas exercem o seu mandato. Embora ele não esteja na política institucional, ele é uma figura central na política para os evangélicos, né? Então foi muito difícil, e foi muito difícil acompanhar o processo político brasileiro desde então. Entender como que essa ascensão conservadora ela estava se colocando, como que ela tornou-se inevitável politicamente, porque nós não conseguimos reverter esses quadros, né? E diante dessa dificuldade, né, depois de 2018, eu entrei no doutorado em 2017. E o meu projeto de pesquisa para o doutorado, ele era um projeto que se voltava, ainda nesse campo do debate político e dos direitos LGBT, se voltava para outra dimensão. Eu queria sair um pouco desse conflito, que é um espaço difícil mesmo de lidar, é adoecedor, né, da nossa saúde mental. Lidar com essas temáticas tão de perto, né, sem adoecer, é muito difícil. Então, eu queria fazer uma coisa assim com a arte, com a representação na cultura desses temas. No entanto, em 2018, depois da eleição que conduziu, inclusive, o Jair Bolsonaro à presidência da República, eu trouxe um pouco essa energia de buscar outras referências de volta para esse campo político. Então, eu continuei pesquisando o espaço legislativo, mas dessa vez para entender algumas experiências críticas que estavam nos trazendo esperança, experiências que estavam remando contra essa maré conservadora. Então, eu fiquei muito atento aos mandatos coletivos, à eleição de mulheres negras, de homens negros, e nesse processo, né, nós tivemos o assassinato da Marielle Franco, então, da vereadora do Rio de Janeiro, muitos movimentos políticos se colocaram a partir daquele processo como buscando uma resposta para essas violências que a gente estava vivendo. E então eu fechei o meu projeto de pesquisa após as eleições de 2018 na análise dessas experiências, né, desses novos sujeitos, para usar o conceito do professor José Geraldo, desses novos sujeitos instituintes de direito, esses novos sujeitos coletivos de direito. E na delimitação do objeto da pesquisa, eu foquei a análise no mandato da deputada estadual Érica Malunguinho, uma deputada de São Paulo, por ser ela a primeira mulher trans negra a ocupar este espaço no ambiente institucional a nível estadual. Então, havia uma grande novidade, uma grande esperança depositada nesse movimento, nesse processo, e muitas inovações que chamavam a atenção nesse debate, que me levaram a essa pesquisa. Então, eu analisei durante o doutorado a existência desse mandato, é um mandato que se chama Mandato Aquilombo, é um mandato coletivo, que se organiza em torno da deputada Érica Malunguinho, que coloca como fundamentos centrais da sua luta o debate em torno de raça e gênero. Para a deputada Érica Malunguinho, não há como fazer política num país de passado escravocrata, como o nosso, colonial, sem centralizar raça e gênero como fundamentos da nossa sociedade, né? Fundamentos que estruturam as nossas desigualdades e fundamentos que precisam estar no centro do debate político para que nós possamos, de fato, enfrentar as nossas desigualdades históricas, né, em torno dos direitos dessas populações, especialmente a população negra, as mulheres, a população indígena e a população LGBT, na minha pesquisa, que são esses grupos vulnerabilizados ao longo da nossa história e precarizados em seus direitos, né, não reconhecidos socialmente. Então, o link do mestrado para o doutorado foi continuar estudando o processo legislativo, compreendendo essa ambiência conflituosa na nossa sociedade, mas agora dedicando maior atenção àquilo que vem de esperança, aquilo que vem de ruptura com o que está posto, e trazer uma mensagem mais positiva para esse debate, né? Como que nós podemos ocupar o espaço da política, como que isso é uma tarefa histórica a ser feita pela população negra, pelas mulheres, pela população LGBT indígena, mas não só esses grupos, né? A gente poderia citar vários outros,
mas como que é necessário também abrir espaço no nosso debate para essas experiências, dada a importância da multiplicação dessas experiências para, de fato, a gente enfrentar os problemas estruturais de nossa sociedade, as desigualdades sociais que estão colocadas. Então, foi por aí que eu fiz o meu projeto do doutorado. Eu analisei a atuação da deputada durante 2 anos e meio de mandato. O mandato se encerra o ano que vem. Então, eu analisei o mandato dela entre um pouco antes do processo eleitoral de 2018 até meados deste ano, 2021, até julho de 2021. Aí eu fui analisar os projetos de pesquisa, as articulações que foram feitas pela deputada e identifiquei como que, de fato, esses sujeitos vulnerabilizados, quando ingressam na institucionalidade, eles mudam não só a face, o rosto desses espaços, né, porque eles colocam outras cores, outras estéticas, outras origens nesse lugar que sempre foi dominado pelas elites, mas também mudam a forma de fazer política, a forma de fazer articulações, a forma de propor, e não só a forma, mas também o conteúdo dessas articulações e dessas proposições normativas. Então, foi mais ou menos por aí. Maravilha, maravilha, Fredson. Tanto no seu relato aí, no seu processo do mestrado, quanto do doutorado, você o que fez o que nós chamamos no jornalismo, você foi, aliás, o que nós chamamos de jornalismo, de uma testemunha ocular da história, porque você pegou o período de acesso aí dessas pautas retrógradas, né, fascistas, e você pegou o golpe, por todo o processo do golpe, e a eleição de Bolsonaro. Né? Eu queria que você fizesse um apanhado aí sobre como foi essa sua vivência lá no Congresso Nacional, como que você acompanhou todo esse processo. Então, João, foi uma vivência difícil, foi bem difícil, assim. Eu me lembro que na época do golpe, em 2016, inclusive, um pouco, quando eu cheguei em Brasília, eu era muito confundido com o deputado João Willis. Não sei se por conta do sotaque também, baiano como ele. E naquela época aconteceu um fato que para mim me assustou muito e me deixou e mostrou, ficou muito evidente para mim como que nós estávamos vivendo um recrudescimento que a gente não tinha visto até então, né, desse período de redemocratização. Porque um grupo de pessoas me confundiu, eu participei de um ato com a presidenta Dilma Rousseff e os juristas no Palácio do Planalto, e estava voltando ali, andando atravessando a Praça dos Três Poderes, e um grupo de pessoas conservadoras de direita, né, ainda não existia o bolsonarismo como um movimento, mas essas pessoas já estavam na rua, pelo menos desde 2013. Eles me confundiram com o João Willis e eles todos vieram correndo em minha direção, assim, xingando todos os nomes possíveis. Só quando chegaram, eles entenderam que eu não era o deputado e começaram a falar entre eles: não é o deputado, não é o João Willis, não. E eu fiquei muito assustado quando vi aquilo, porque foi uma horda de pessoas, assim, revoltadas e com muita raiva mesmo vindo na minha direção. Eu parei do lado de uma viatura da polícia, não fizeram nada diante daquilo também, nem se levantaram do carro para poder me trazer alguma segurança naquela situação, né? E esse caso em si, para mim, ilustra muito bem o que nós estávamos vivendo ali, né? De 2013 para cá, a gente viveu essa ebulição social e essas ideias conservadoras, elas entraram no imaginário social brasileiro de uma forma que nós não assistíamos desde 1964, né, com o golpe militar, em que nós tivemos a semelhança, muito apoio das mídias tradicionais, de diversos grupos políticos que apoiavam essa ruptura ali em 2015, 16, que isso começou a ser aventado, e também nos anos 60, né? Então, ver a ascensão dessas ideias foi muito assustador, né? E muito difícil mesmo pessoalmente para estar no lugar. Eu me lembro que a gente não podia caminhar na rua de camisa vermelha, porque as pessoas agrediam quem estava andando de camisa vermelha na rua. Uma camisa com nome de candidato de esquerda, o número era pior ainda, né? Eu mesmo também vi, testemunhei pessoas sendo agredidas com isso, por esse motivo. Então,
Foi um processo difícil, é um processo que está em curso ainda, a gente não ainda, já hoje começa a ver, a vislumbrar uma situação, uma melhoria nesses termos, mas uma coisa que eu já apontava lá na pesquisa do mestrado, que virou livro, né, A Lucidez Absurda, e que eu acho que ainda permanece, é que este projeto conservador, ele está em ascensão, não foi só no Brasil, mas um projeto que estava em ascensão no mundo inteiro. Ele representa um grupo populacional brasileiro que não deixou de existir, né? Em que pese todos os equívocos e absurdos do governo Bolsonaro, nesses anos, muitas pessoas ainda endossam esses discursos que ele veicula e apoiam esse tipo de Estado que é um Estado policial, um Estado que mata, né? Que institui a necropolítica como forma de governo das nossas vidas, um Estado conservador como forma de organização da nossa República. Então, essas forças sociais, elas existem, né? E numa democracia seria saudável se elas existissem sem colocar em risco a própria democracia e os direitos de toda a população, especialmente dos grupos mais vulnerabilizados, né? Das minorias, as ditas minorias, que muitas vezes são maiorias minorizadas. Então, assim, me preocupa ainda observar como que esses discursos ainda ressoam socialmente, como que muitas pessoas ainda endossam o conservadorismo, especialmente com um discurso moral, que simula um pouco uma preocupação pública que, na verdade, veicula interesses privados, quer sejam interesses econômicos, quer sejam interesses religiosos e morais, né? Então, ainda me preocupa um pouco, porque esse processo continua. Se nós observarmos a representação na Câmara dos Deputados, por exemplo, de pessoas dessa frente parlamentar evangélica, que são pessoas majoritariamente conservadoras em seus discursos, em suas opções, em suas práticas, nós observamos um grande processo de ocupação. Em 2010, que foi um ano decisivo nessa pauta, né, foi o ano que a presidenta Dilma Rousseff foi muito pressionada pela Frente Parlamentar Evangélica para recuar em projetos que eram muito importantes para a população LGBT, como o projeto Brasil Sem Homofobia, por exemplo. Em 2010, nós tínhamos 32 deputados e deputadas representantes da Frente Parlamentar Evangélica. Em 2018, esse número chegou em 70 deputados. Então, é uma bancada muito grande, muito significativa e que se vincula a pautas conservadoras, tanto em termos ambientais, quanto em termos de segurança pública, quanto em termos culturais e morais, né, que são essas pautas contrárias à população LGBT. Então, a gente não sabe como que vai ser o processo eleitoral agora de 2022, a gente percebe já nas eleições presidenciais e do executivo, mas a gente não faz essa politização do debate legislativo. Então, a gente precisa entender que de pouco adianta eleger um presidente progressista e comprometido com as pautas sociais e dos grupos sociais vulneráveis, se nós também não nos comprometermos em eleger um legislativo que igualmente se comprometa com essas pautas, né? Historicamente, no Brasil, nós sempre tivemos um legislativo mais conservador que o executivo. E não sei se nós estamos distante da realidade de um avanço ainda maior desses grupos, né? Vamos observar, continuar observando o processo político. Vamos observar e vamos lutar também, né, Fredson, para que a gente mude essa realidade. É necessário mudar essa composição. Você mencionou a bancada evangélica, que a gente chama de bancada da Bíblia, e que junta com a bancada do boi, que é a bancada ruralista, com a bancada da bala, que é o povo que defende o armamento discriminado da população, diga-se a população do lado deles. Fredson, eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Foi tão bom, né, João? O diálogo foi ótimo estar aqui com você, que foi super rápido, foi mais rápido do que eu imaginava. Fiquei muito feliz com esse convite, queria te agradecer por abrir essa janelinha de oportunidades, né, que essas telas
tem nos proporcionado. Nós agora, cada um em um estado diferente, mas podendo nos reunir aqui e discutir esses temas que são muito importantes. Te agradeço muito pelo convite. O que eu queria deixar assim, de mensagem no final é que assim, nós observamos a eleição de pessoas negras e pessoas LGBT em 2018 e agora em 2020 nas eleições municipais como um processo que está crescendo, é crescente. Nós estamos vivendo as mandatas coletivas como um fenômeno ainda não normatizado pelo legislativo, mas já existente na realidade, instituinte, né, de novas realidades. Então, eu acredito que nós precisamos dedicar um pouco dessa nossa análise, dessa nossa força política, dessa luta que nós precisamos lutar no ano que vem, a fortalecer esses movimentos, a fortalecer candidaturas negras, candidaturas trans, LGBTI+, candidaturas periféricas, candidaturas indígenas. Nós precisamos nos unir em torno das pautas de grupos que sempre foram alijados do poder, mas que hoje têm condições históricas de ocupar um outro espaço na nossa república e construir uma outra realidade, uma outra sociedade, uma nova democracia. Desta vez, ainda mais popular, ainda mais com a cara do povo brasileiro, que foi a Constituinte de 1987, a Constituição de 88, que já se abriu para esse processo histórico. Hoje nós estamos vivendo um processo parecido, embora essas forças conservadoras ainda nos amedrontem, porque são muito violentas, como você falou, se associam a essas bancadas BBB, né, que apostam na violência extrema da bala, da Bíblia e do boi, e que estão destruindo o nosso país num projeto subalterno de inserção global do Brasil pelas commodities e pelo alinhamento direto a governos de direita e ultradireita internacionais. Então, eu imagino que 2022 é um ano que tem muita simbologia, né? É o ano que completamos 100 anos da Semana de Arte Moderna, completamos 200 anos da independência formal do Brasil em relação a Portugal, e o ano em que nós podemos trazer de volta a pauta da discussão de que independência e que modernidade é essa que nós construímos até aqui, que nós queremos construir no futuro. Então, eu aposto muito nessas experiências e aposto muito na nossa força de reverter os processos, de tantos retrocessos sociais que nós vivemos nesses últimos 4 anos, né? Então, te agradeço mais uma vez pela oportunidade do diálogo, agradeço ao professor José Geraldo Souza Júnior pela presença constante em meu processo de formação. Eu não mencionei antes, mas ele estava presente na minha graduação, como eu disse. Esteve presente no meu mestrado, porque foi meu orientador de mestrado, esteve presente no meu doutorado, tanto na banca que compôs a avaliação da minha tese, quanto nas minhas reflexões e nas minhas conclusões. O professor José Geraldo foi quem me ensinou, ainda na graduação, pelo seu trabalho, que o compromisso dos juristas é um compromisso real com a transformação social, e é em busca dessa transformação social que a gente segue lutando. Lutou antes e segue lutando agora. Obrigado, João. Um abraço. Edson, eu que agradeço a você. O professor José Geraldo, ele é uma inspiração para todos nós. Ele é o meu palmeiro. Um jornalista tem o luxo de ter um palmeiro. Indica os entrevistados, ele passa a sugestão da pauta e ele cobra, né? Cadê o fulano? Isso é sensacional. Isso é muito bom. Quero agradecer a você. Talvez essa nossa entrevista seja a penúltima do ano. Esse programa é um prazer fazê-lo, é um prazer trabalhar com o professor José Geraldo Souza e ser um dos propagadores do direito achado na rua, este grande grupo de estudos da Universidade do Brasil, da nossa política hoje. Obrigado, Fredson. E a você que aparecer aqui, e a você que nos acompanhou. Um grande abraço para todo mundo e a gente volta na próxima semana com mais um programa O Direito Achado na Rua. Um abraço, Fredson.